Bom Dia Ceará. Oferecimento Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. E Império Móveis e Eletro, sua melhor compra na loja, app e site. Olá, bom dia! 31 de dezembro, eita, o último dia do ano. Começando o Bom Dia Ceará, já com imagens ao vivo de Fortaleza. Céu nublado, você está vendo aí. Aliás, tem previsão de chuva forte em todo o estado hoje. A Defesa Civil, inclusive, fez um alerta para a chance de enxurradas em todo o Ceará. Então, atenção você aí que mora em área de risco. Fique atento, ao longo do jornal a gente vai te atualizando. Mas nada mal, né, terminar o último dia do ano com chuva, com essas bênçãos. É dia de agradecer tudo de bom que aconteceu em 2021, dia de traçar as metas para o ano que vem. E em nome de toda a equipe do Bom Dia Ceará, eu já queria começar agradecendo a sua companhia, a sua audiência ao longo desse ano. Vamos começar então esse último jornal de 2021, conversando com os nossos repórteres, eles que fazem o jornal junto comigo. Você vai ver que a AGFIS e a Guarda Municipal já deram início à operação para fiscalizar e impedir as situações de desrespeito aos protocolos sanitários nessa virada do ano. Então, ao todo, são 290 fiscais e agentes que estão atuando desde quinta-feira. A Brenda Albuquerque tem mais informações, já conversa com a gente. Oi, Brenda, muito bom dia. Olá, bom dia Raíssa, bom dia Ceará. Pois é, esse trabalho de fiscalização da AGFIS, da Guarda Municipal e de outros órgãos, né, como por exemplo a Polícia Militar, esse trabalho iniciou ontem e vai seguir até domingo, até o dia 2 de janeiro. E como você disse, o objetivo é garantir o cumprimento, né, principalmente dos decretos estadual e municipal de combate à pandemia da Covid-19. A AGFIS, por exemplo, vai atuar principalmente em 3 eixos. Um deles é o ordenamento de espaços públicos. Os agentes e fiscais da AGFIS, por exemplo, vão estar em locais como aqui na Avenida Beira Mar, também na Praia de Iracema e na Praia do Futuro e também outros espaços, né? Vendo se, por exemplo, os quiosques, bares e restaurantes estão cumprindo aí todos os protocolos sanitários previstos no decreto, né? Um dos principais pontos que eles vão fiscalizar é justamente a questão da apresentação do comprovante de vacinação, do passaporte sanitário, que é obrigatório em todos esses estabelecimentos do estado do Ceará. Além disso, eles também vão estar conferindo, né, na verdade, fiscalizando situações de poluição sonora. A gente lembra que é proibido a utilização de paredões de som em ruas, né, em espaços públicos como praças, praias. Isso é proibido, né, e inclusive é passível de multa, ou seja, a utilização desse tipo de equipamento não pode ser feita em espaços públicos como praias, praças e em outras vias. Além disso, eles também vão estar conferindo a questão da utilização dos fogos de artifício. A gente lembra que atualmente só é permitido utilizar aqueles fogos de artifício para efeito visual. A gente traz essas e outras informações ainda hoje no Bom Dia Ceará. Raíssa. Tá bom, Brenda, muito obrigada por enquanto. Aliás, estamos bonitos nós três, viu? Já no esquema de virada de ano, todo mundo de branco. A gente trabalha no último dia do ano, mas tem que ser com estilo, né? Claro. Ó, vou sair da Beira-Mar e vamos até o terminal rodoviário agora conversar com Isaac Macedo, saber como é que anda a movimentação lá. Será que tem muita gente viajando ainda de última hora, hein? Bom dia, Isaac. É o fortalezense me fazendo inveja, o pessoal está viajando sim, Raíssa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Ceará. Deixa eu mostrar logo essa movimentação então, né, de quem está finalmente essa possibilidade aí de reencontrar familiares. A gente já conversou inclusive com algumas pessoas aqui na rodoviária Engenheiro João Tomé, aqui na capital, e elas falaram que estão indo reencontrar parentes e amigos depois do Réveillon do ano passado, quando isso não foi possível. Então, olha só a expectativa de todo mundo para esse momento, né?
A expectativa, inclusive, levando em consideração a movimentação desde o dia 28 de dezembro até o dia 3 de janeiro, é de um aumento em 41% no fluxo de viagens, tá? Vão ser 1.539 por aqui. Também, obviamente, vai ter aumento no fluxo de passageiros, isso em 49%. E essa movimentação, pessoal, em relação ao Réveillon de 2020, é quase 12% maior. Claro que fica atrás em cerca de 4,43% menor de diferença em relação a 2019, quando ainda não tinha pandemia, né? Mas mesmo assim a gente já percebeu, tem muita gente indo viajar, os destinos são os mais variados. A gente já conversou com gente que vai para o Rio Grande do Norte, tem gente que está indo, por exemplo, para Guaraciaba do Norte, na região norte do nosso estado. Enfim, são vários os destinos, várias as histórias também de reencontros, de ansiedade, histórias que a gente vai, contar ao vivo aqui no Bom Dia Ceará. A gente vai fazer questão de ouvir, de conversar com essas pessoas para saber para onde é que elas vão, o que é que elas estão levando nessa bagagem. Não estou falando só de roupa não, estou falando de expectativa, de ansiedade mesmo para 2022. A gente vai descobrir tudo isso junto ao vivo aqui no Bom Dia. Raíssa, por enquanto é isso e eu volto com você. Tá bom, Isaac, até daqui a pouco. Ou como eu queria uma viagem agora, hein, meu amigo? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vamos ver como é que está Fortaleza, dando um primeiro giro pela cidade, imagens ao vivo da nossa capital, Avenida Dom Luiz, no bairro Aldeota, aí na sua tela. Super tranquilo, né? Muita gente em casa, ou já viajou, o trânsito hoje deve ser bastante atípico. Vamos ver também como é que está Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres. Também por aí o fluxo vai bem, sem dor de cabeça para o motorista. Terminando agora o nosso giro na Raul Barbosa, também super tranquila, né? Uma imagem dessa da Raul Barbosa é rara e a gente já vê um pouquinho do céu nublado, tem alerta de chuva, não só para Fortaleza, mas para todo o estado do Ceará. Vamos ver o que é destaque hoje no Diário do Nordeste? O que está na capa do jornal desta sexta-feira, último dia do ano? Claro, uma das maiores preocupações do momento, né? A epidemia de gripe e Covid. Mas traz uma notícia boa, o Diário diz que não aumentou o número de internações, apesar dessa epidemia. A Secretaria da Saúde do Estado avalia que a vacinação é o principal motivo para não agravamento desses casos. Que bom, né? O pessoal está contraindo as doenças, mas não precisa ser internado. Pelo menos isso. E todo mundo acredita, todo mundo está apostando que a vacina, tanto da gripe quanto da Covid, é um dos motivos aí para a gente conseguir segurar esse número de internações. Ainda assim, a situação é preocupante, as emergências estão cheias, então fico alerta para a gente se cuidar, principalmente nessa virada de ano, né? Buscar adotar todos os cuidados, mesmo nas comemorações, nas confraternizações. Diário do Nordeste desta sexta-feira, disponível para você, pode acessar na internet para ler todas as notícias. Falar agora de um caso super triste que aconteceu em Iguatu, no centro-sul do estado. Uma casa que pegou fogo, uma criança de 7 anos, infelizmente morreu e a mãe dessa menina foi presa. O Edson Freitas está aqui já para contar para a gente um pouco dessa história. Oi, Edson, difícil, né, dar essa notícia? Bom dia. Muito difícil, né? E até mesmo por se tratar do último dia do ano, Raíssa. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, essa tragédia aconteceu na madrugada de ontem, lá no centro da cidade de Iguatu, que fica no centro-sul aqui do estado do Ceará. Vocês estão acompanhando imagens aí e dá para ver como foi tão grave esse incêndio. A gente vê vários disparos. O Corpo de Bombeiros acredita que tudo tenha começado através de um ventilador e logo o fogo se espalhou por alguns cômodos da residência. Em uns vídeos que estão circulando na internet, as pessoas estão assustadas do lado de fora, vendo toda a situação, vendo o fogo, e algum deles as pessoas até chegam a comentar que não tem ninguém dentro de casa, mas infelizmente tinha sim gente, era uma criança, gente, de apenas 7 anos de idade. E olha, detalhe, essa criança era cadeirante, ela tinha a mobilidade reduzida, não conseguia se locomover e estava sozinha dentro de casa. A mãe da criança tinha saído para uma festa e deixou a criança sozinha dentro de casa.
Esse depoimento foi que a mãe deu para a polícia. Quando a mãe soube de tudo isso, foi para casa, mas quando chegou lá, foi tarde demais. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para conseguir apagar as chamas. Inclusive, a população que estava próxima ao local, que viu toda aquela situação, de madrugada ainda, ficou assustada, porque a criança gritava muito pedindo socorro. O fogo estava no quarto da criança. Alguns moradores ainda arrombaram a porta da residência, entraram na casa para tentar salvar essa criança. Porém, quando chegaram num determinado cômodo da residência, não conseguiram passar, porque o fogo estava muito alto e era arriscado demais. E aí teve que esperar a chegada do Corpo de Bombeiros, que quando chegou foi que conseguiu apagar as chamas, mas no quarto a criança já estava carbonizada. Ainda hoje no Bom Dia Ceará a gente vai trazer detalhes sobre esse caso e dizer o que aconteceu com a mãe, Raíssa. Tá bom, Edson, obrigada por enquanto. Até já. 6h10. Quero pedir também a sua participação hoje aqui no Bom Dia Ceará. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, ó. O número já aparecendo aqui na tela, 98887-5065. Você pode mandar aí os seus desejos para o próximo ano, uma mensagem bonita, uma foto em família. A gente vai mostrando ao longo do jornal. Hoje o Bom Dia Ceará vai terminar um pouquinho mais cedo. A gente vai até às 7h30 da manhã. Então agiliza aí, manda essa mensagem para participar do Bom Dia Ceará junto com a gente. Deixa eu fazer a primeira pausa aqui no Bom Dia. A seguir a gente fala do Réveillon, você vai saber os detalhes da virada do ano aqui na capital. E ainda, um empresário apostou R$76 mil com um cheque sem fundo na Mega da Virada. Ele é acusado de cometer o mesmo golpe em outros estados. Daqui a pouquinho, então, tem essas e outras notícias. 6h11. Não sai daí que a gente volta já já. Esta semana tem R$25 mil.